Olá, está no ar o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Nesta semana nós vamos continuar com um tema que é de extrema importância para todo o mundo jurídico, uma novidade prática, embora já prevista há algum tempo na nossa legislação, que é a audiência telepresencial. Na semana passada nós tivemos a honra de receber no nosso programa o desembargador Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador do Tribunal Regional da 2ª Região, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor da Escola Paulista de Direito, autor de vários livros jurídicos e um amigo de São Caetano, onde foi juiz na primeira instância durante alguns anos, e aceitou o nosso convite para falar sobre as audiências telepresenciais. Como o programa é muito curto, eu fiz um convite para ele voltar nessa semana, para a gente tentar complementar um pouco sobre esse assunto, e ele gentilmente concordou, e eu agradeço. Então, doutor Francisco, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa Direito em Foco. E já vamos, como o programa é muito curto, doutor Francisco, eu já faço esses boas-vindas e já parto para a primeira pergunta ao senhor. Doutor Francisco, um advogado recebe lá a comunicação de uma audiência telepresencial. O que ele faz? Qual é a primeira providência? Informa a testemunha, avisa a parte, o que ele faz? Doutor Francisco, muito obrigado e, por favor, a palavra já é sua. Doutor Ariovaldo, eu que agradeço o convite. Boa noite aos nossos telespectadores, aos que nos ouvem. Bom, em primeiro lugar, é importante o advogado, em primeiro lugar, saber qual é o tipo da audiência. Se é uma audiência inicial, una ou de instrução. Se for uma audiência inicial, não é necessário que se faça que se providencie o convite às testemunhas, ok? Porque na audiência inicial nós temos tão somente a abertura da audiência, com a possibilidade ou não da tentativa da conciliação. Caso ela não seja frutífera, passa-se a abertura da defesa, que é protocolizada antes do dia da audiência. Na audiência, tira-se o sigilo da defesa e o advogado do reclamante poderá manifestar-se sobre a defesa e os documentos. Agora, quando se tratar de uma audiência una ou de instrução, em que haverá a produção da prova, é muito importante que o advogado, em primeiro lugar, certifique-se que haverá a possibilidade ou não da conexão, seja dele, seja do seu cliente e seja das testemunhas do seu cliente. Só que aí, doutor Ariovaldo, nós temos um grande problema. Qual é o grande problema? As partes, a parte, o advogado e as testemunhas da parte estarão no mesmo ambiente físico ou em ambientes físicos distintos para que se faça a conexão junto ao sistema do Cisco Webex. Eu recomendo, por uma questão de bom senso, que o advogado e a parte estejam no mesmo ambiente físico onde será feita a conexão. Agora, para as testemunhas, para que não haja a contaminação da prova testemunhal, o que se recomenda? Que as testemunhas sejam ouvidas pelo juiz em local físico, distinto da onde esteja a parte e seu advogado. Daí a importância, em se tratando de audiência una ou de instrução, que o advogado, antes da realização da data da audiência, explique à testemunha da parte como é uma audiência e informe o nome completo e peça para que a vara convide a testemunha para que ele esteja naquele dia e horário ligado via online pela sua própria conexão a esta
audiência a esta videoconferência. Claro está que isto somente será possível se essa testemunha tiver plenas condições de ter uma plataforma para que possa acessar, seja um bom computador ou até um bom celular e uma conexão de internet. Caso então, esse convite para testemunha é através do advogado, o Poder Judiciário, né, o juiz da causa envia diretamente para essa testemunha, é por WhatsApp, é por e-mail? Como é que isso é feito na prática, doutor Francisco? O advogado vai comunicar o nome e o endereço eletrônico dessa testemunha e a vara vai mandar um convite via e-mail ou até WhatsApp para esta testemunha, para que esta testemunha, naquele dia e naquele horário, ele acesse pelo programa a sala onde será feita a videoconferência. Porque cada processo tem a sua própria sala de videoconferência. Poderá ser por mensagem de correio eletrônico, ou até por WhatsApp, doutor Ariovaldo. E, doutor Francisco, normalmente na Justiça do Trabalho, né, no procedimento do trabalho, não há necessidade de arrolar as testemunhas antes, mas por questões técnicas, o nome da testemunha deverá ser indicada antes para que esse convite seja enviado. Mas e se na hora o advogado da parte, a parte não quiser ouvir aquela testemunha, quiser ouvir uma outra testemunha que o endereço não foi enviado anteriormente, existe a possibilidade dela ser ouvida, por exemplo, se ela estiver no ambiente físico do escritório do advogado, preservado aí a incomunicabilidade dela, isso seria possível? Como é que o senhor vê essa... Eu sei que eu vou fazer algumas perguntas que muitas vezes a gente ainda está em desenvolvimento, mas numa situação como essa, doutor Francisco, porque numa audiência normal, presencial, o advogado informar o nome da testemunha que está lá fora é o João. Não é o João, é o Francisco que está lá, é o Pedro. O convite nas audiências telepresenciais, o convite já foi enviado para um determinado e-mail. Na hora da audiência, a parte pode pedir para trocar a testemunha, ser uma outra, e como é que faz isso na prática? Olha, doutor, a partir do momento em que o advogado e a sua parte já nominou as testemunhas de forma prévia para que elas fossem intimadas, para que elas fossem convidadas a comparecer a uma audiência pelo sistema da videoconferência, a partir do momento em que elas foram nominadas, acredito eu que não haverá muita razoabilidade para que haja simplesmente a troca de uma testemunha por uma outra que não tenha sido convidada e que esteja no mesmo ambiente físico e que seja ouvida como testemunha. Por quê? Porque neste caso nós vamos aplicar o CPC. E o CPC só permite a substituição de testemunha devidamente arrolada, previamente, em situações muito especiais, como, por exemplo, uma enfermidade, a morte ou um caso da não possibilidade do comparecimento. Então, só nesta última hipótese, doutor Ariovaldo, é que se houvesse a plena demonstração de que a testemunha não pôde estar presente àquela audiência telepresencial, é que o advogado explique, justifique e fundamente, de forma excepcional, o porquê de estar fazendo a substituição daquela testemunha naquele momento. Nas audiências, a oitiva das partes, a questão, por exemplo, de o preposto ou sócio da reclamada não ouvir o depoimento, um não ouvir o depoimento do outro. As questões técnicas já são suficientes para que isso aconteça? Quer dizer, a pessoa, se uma parte estiver ao lado do seu advogado, o advogado tenha que inquirir a outra, ela não vai acabar ouvindo o que a outra parte vai dar em testemunho, em depoimento pessoal? Neste ponto é que há uma grande dificuldade. Por quê? Há juízes que aplicam o CPC. E pelo CPC, artigo 385, quem ainda não depôs,
não pode ouvir o depoimento de quem está depondo. Isto no tocante à parte. Geralmente, mesmo no formato telepresencial, estará presente o advogado e a parte no mesmo ambiente físico, usando o mesmo meio, a mesma tela de conexão naquele momento. Então ficará quase impossível, doutor Ariovaldo, respeitar-se o 385 quando for uma audiência no formato telepresencial, aonde necessariamente estarão no mesmo meio de conexão a parte e o seu advogado. Porque ficaria quase que impossível, data máxima vênia, exigir que a parte e o advogado estejam em locais físicos distintos para que façam cada um de per si o acesso ao sistema do Cisco. Então, eu acredito que nas audiências de instrução e nas audiências unas, será praticamente impossível respeitar-se o artigo 385. Por quê? Porque é direito da parte estar no mesmo ambiente físico, aonde estejam eles ligados a uma tela, a um meio único de conexão com o sistema Webex durante a realização da audiência telepresencial, seja no formato de audiência una, seja no formato de audiência de instrução. Só excepcionalmente, se a parte aceitar que estejam a parte e o advogado em locais físicos distintos, aí sim será possível que quem está depondo e quem ainda estará a depor não ouça o depoimento. Bastará simplesmente desligar-se o microfone daquela pessoa, que é o preposto que está no seu meio próprio de conexão, ouvindo a audiência. Naquele caso, nós desligaríamos o microfone. Só que se os dois estiverem juntos no mesmo ambiente físico, isso não poderá ser feito, que é desligar o microfone, porque o advogado da parte precisa fazer perguntas à parte contrária. Depois do intervalo, eu gostaria que o senhor respondesse a seguinte questão. Essa situação da testemunha estar, por exemplo, no escritório do advogado, num ambiente, numa antessala ou numa sala de reunião separada, isso pode facilitar a oitiva das testemunhas e o distanciamento entre elas, fazendo com que uma não consiga ouvir o depoimento da outra, transmitindo uma maior segurança para as audiências de instrução. Mas essa questão eu peço que o senhor responda depois do nosso intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com o doutor Francisco Ferreira Jorge Neto, desembargador do Tribunal Regional da 2ª Região, sobre as audiências telepresenciais trabalhistas. No final do primeiro bloco, eu deixei a pergunta ao doutor Francisco com relação aos riscos da contaminação da prova testemunhal e se a utilização dos escritórios de advocacia, dos escritórios do advogado da parte, pode ser um elemento para que essa contaminação não aconteça e isso transmita uma maior segurança na instrução, porque às vezes o ambiente na casa da testemunha, ou na rua, ou enfim, num ambiente inapropriado, poderia ter essa contaminação. Qual que é a opinião do senhor sobre a utilização dos escritórios em ambientes separados? Isso facilitaria ou dificultaria? Isso daria maior credibilidade ou não? De uma certa maneira, quando a audiência una ou de instrução é feita no mesmo ambiente físico, de uma certa, por uma questão de lógica, mesmo que haja salas em separados, acredito eu que pelo fato de estarem partes e testemunhas no mesmo ambiente físico, pode gerar uma situação de pensar-se numa situação em que poderia se pensar em que poderá haver a contaminação da prova. Por quê? A testemunha poderá ouvir o depoimento da parte ou das partes, ou uma testemunha da reclamada
poderá ouvir, por exemplo, o depoimento da testemunha do reclamante, ou a testemunha da parte ouvir o depoimento de uma outra testemunha da própria parte. Então não é recomendável que se tenha a presença da parte e do advogado no mesmo ambiente físico aonde se fará a conexão da parte e do advogado. Seria interessante que a testemunha estivesse em um outro local físico com um meio próprio de conexão àquela audiência una ou de instrução. Contudo, considerando que os advogados de reclamantes e as testemunhas de reclamantes são pessoas que têm uma certa dificuldade de ter um local próprio para esta conexão, uma internet segura, nada poderá prejudicar a parte que esteja com as próprias testemunhas no local físico. Esta impossibilidade da testemunha estar num outro local físico não poderá ser motivo para que o magistrado trabalhista inviabilize a produção da prova. Por quê? Porque nem sempre a testemunha poderá ter um meio seguro, competente para acessar aquela audiência no formato telepresencial, seja numa audiência una, numa audiência de instrução. Então, deverá se basear na boa-fé. Aí, claro que o advogado, junto com o magistrado, deverá fazer com que a testemunha, dentro do possível, mesmo estando no mesmo ambiente físico, não possa ouvir o depoimento da parte ou ouvir o depoimento de outras testemunhas antes de depor, doutor Ariovaldo. Nessa semana, várias questões chegaram aí pelas redes sociais e dizendo, olha, pergunta ao doutor Francisco isso, enfim, uma lista enorme aqui. E o nosso programa, como ele é muito curto, eu vou fazer apenas uma pergunta que me pareceu bastante interessante, doutor Francisco, que é com relação à questão de eventual contradita. Após o depoimento de uma testemunha, ela me parece que fica ali em stand-by, ela fica aguardando ainda, ela não é dispensada. E se houver uma contradita, como é que isso vai acontecer na prática? Ela volta a depor, ela volta para o mesmo ambiente? Já existe alguma disciplina quanto a isso no meio virtual? Olha, doutor, quando se tem a contradita, o juiz pergunta à testemunha se procede ou não o motivo daquela contradita. A testemunha responde e, dependendo das respostas, o juiz poderá deferir ou indeferir a contradita. Excepcionalmente, a parte que arguiu a contradita, que levantou a objeção da contradita, tem direito a instruir a contradita. Neste caso, a testemunha, a forma de conexão dela, se ela estiver conectada de forma distinta da conexão do advogado, da parte, da sua própria parte, o microfone dela será desligado e haverá a instrução da contradita. Isto, se a instrução da contradita puder ser feita na mesma audiência. Agora, se a instrução da contradita não puder ser feita naquele momento, adia-se a audiência para prosseguimento, possibilitando a parte que arguiu a contradita para que ela possa, sem sombra de dúvidas, demonstrar o fundamento da contradita, que pode ser uma incapacidade, um impedimento ou uma suspeição na forma do CPC aplicável de forma subsidiária ao processo do trabalho. E a última questão, eu acho que vai dar tempo se a gente conseguir fazer bem rapidinho, se eu conseguir formular rapidamente também, doutor Francisco, é com relação a, nessa linha que o senhor acabou de responder, se a audiência tiver que ser dividida, seja em razão de uma contradita que terá que ser instruída, ou seja, por exemplo, uma questão técnica. Aliás, um assunto que o senhor falou na primeira entrevista na semana passada, se a audiência, por algum motivo, ela não pode prosseguir por alguma questão técnica. O que vai acontecer? Como é que essa divisão pode gerar algum tipo de nulidade ou não? Ouviu uma parte, não ouviu a outra, ouviu a testemunha do reclamante, não ouviu da reclamada.
Isso pode gerar algum tipo de problema? O senhor vê que isso pode gerar uma nulidade no processo? Uma audiência una, que é dividida em duas, por exemplo, a instrução pela metade? Senhor doutor Ariovaldo, toda e qualquer audiência, a prova oral, em tese, deve ser feita numa única audiência. Nada obsta, desde que haja um motivo fundamentado, que pode ser até uma questão técnica. Por exemplo, caiu a internet de uma das partes durante a realização da audiência, por exemplo, que se adia aquela audiência. Claro está que será uma exceção e que vai estar fundamentada na própria ata. Então, em caráter excepcional, seja por problemas de conexão ou de uma eventual prova técnica que preceda as provas de audiência, que aquela audiência una seja adiada. Não vejo objeção nenhuma, desde que seja fundamentado no processo. Uma questão, Excelência, que é a seguinte: a identificação das partes é algo que muitos colegas apresentaram como uma preocupação, porque em audiência a testemunha apresenta lá o serventuário, a sua documentação, seu RG, etc., então é identificada. A identificação online, como é que seria? E a questão também da condução coercitiva, como é que se faria uma condução coercitiva para uma audiência telepresencial? São duas questões também que foram pontuadas aí pelos nossos espectadores, em dúvidas da primeira... Eu diria que, com quase todo o respeito, a condução coercitiva no formato telepresencial são contraditórios, são incongruentes, é inadmissível, a não ser que haja uma sala de videoconferência nos fóruns. Se houver uma sala de videoconferência nos fóruns, é porque se tem a possibilidade de uma audiência presencial, ok? Por quê? Porque há fóruns que têm salas telepresenciais, porque mesmo na época das audiências presenciais, se faz audiências telepresenciais, excepcionalmente, porque uma testemunha pode estar fora do Brasil, a parte pode estar viajando, etc, etc, etc. Agora, como hoje a presencial é a regra transitoriamente, a telepresencial é a regra provisoriamente durante a pandemia, acredito eu que, se uma testemunha se recusar a comparecer, não será possível conduzi-la coercitivamente para que ela compareça numa audiência telepresencial. Não vejo isso como sendo possível. Praticamente impossível. Na prática, é perfeito. É que se perde uma possibilidade. Hoje, nas audiências presenciais, a parte pode exigir que a testemunha compareça e ela consiga esclarecer a verdade dos fatos. Com a audiência telepresencial, essa possibilidade da parte buscar a verdade dos fatos fica um pouco prejudicada por essa questão técnica, talvez. Esse seria o... Doutor Ariovaldo, o juiz vai suspender a audiência e só vai realizá-la quando houver o formato presencial possível. O senhor me acompanhou? Aí nós suspenderíamos a audiência, marcaríamos uma audiência, quando possível, no formato presencial, e ela vai ser conduzida coercitivamente pelo oficial de justiça. Aí sim. Mas no formato telepresencial, é impossível trazer uma testemunha conduzida coercitivamente. Testemunhar, se ela se recusar a entrar no sistema, não teria como, né? Seria um contrassenso de Exatamente. Fato. Exatamente. O juiz pode aplicar uma multa a ela, com toda a razão, e adiar a audiência no formato no formato presencial, quando houver a possibilidade do acesso das partes e das testemunhas aos fóruns trabalhistas, que por hoje, por toda essa questão do isolamento, ainda não é possível. Não há regramento específico possibilitando que os fóruns estejam abertos, porque o CNJ tem ato normativo que exige que uma série de situações sejam providenciadas, como, por exemplo, álcool gel, saras arejadas, etc, etc, etc. Hoje, no frio que nós estamos, os fóruns não podem ficar com as salas abertas, porque seria
um contrassenso. Agora, imagina no calor em que as salas devem ficar abertas, não é? Vamos ter uma série de problemas. Então, enquanto houver a não possibilidade da audiência no formato presencial, essas impossibilidades das testemunhas, quando elas se recusam ou quando elas simplesmente não atendem ao chamado de um convite formal, elas serão conduzidas coercitivamente quando houver a possibilidade da realização de uma audiência no formato presencial. Esperamos seja em breve, né? Significa que a vida tenha voltado mais ao normal, não é, doutor Francisco? Doutor Ariovaldo, nossa expectativa. É aquilo que a gente sempre diz, né? As audiências no formato telepresencial, elas devem ficar quando voltarmos à normalidade, para as audiências de conciliação e para as audiências iniciais. Audiências de instrução ou audiências no formato UNA deverão ser no formato presencial. Doutor Francisco, muitíssimo obrigado pela sua participação. Mais uma vez aqui agradecemos o Direito em Foco, o programa Direito em Foco agradece e pede desculpas pelo formato tão pequeno, para um assunto tão relevante e para um conhecimento tão vasto quanto o seu. Doutor Francisco, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa, dando essas aulas, tanto nesse como no programa anterior, que estão ambos disponíveis pela internet. Doutor Francisco, muitíssimo obrigado. Quem agradece sou eu, um abraço e boa noite a todos. E ao senhor também, doutor. Muito obrigado e o programa Direito em Foco volta na próxima semana, no mesmo horário.